Tava. Em 8 de setembro de 1994, em uma cidade do Colorado, nos Estados Unidos, um menino chamado Mike M., com 17 anos, cometeu suicídio dentro de um Mustang amarelo que ele tinha restaurado. Ele comprou esse carro antes mesmo de ter idade para dirigir, porque ele era apaixonado por Mustangs. Ele pintou o carro de amarelo sozinho e ele restaurou completamente o carro. Ele nunca deu indício nenhum de que tinha uma depressão, de que alguma coisa mais profunda estava acontecendo. Os pais chegaram em casa, encontraram o filho morto dentro do carro com um bilhete. Pai e mãe, não se culpem, eu amo vocês. Mike, era 11h45. Os pais dele chegaram em casa 11h53, 7 minutos depois que o filho tinha morrido. E essa, gente, foi... Como ele tinha pintado o carro de amarelo, no funeral dele, eles confeccionaram 500 cartões amarelos, no qual eles diziam: se você precisa de ajuda, fale com alguém, peça ajuda. E cada pessoa que foi no funeral levou um cartão amarelo desse para casa e levou para outras pessoas e mandou para outras pessoas. Esse cartão, esses cartões foram se espalhando nos Estados Unidos. E assim surgiu um movimento chamado Fita Amarela, porque os cartões eram amarelos em homenagem ao carro que o Mike tinha restaurado. E esse foi o surgimento, foi assim que começou esse movimento do Setembro Amarelo. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde elegeu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio, né? Hoje, no Brasil, a gente tem um suicídio acontecendo a cada... Quantos minutos por dia, Sibeli? 40 segundos. A cada 40 segundos. Então, não é um assunto que a gente não possa falar. Esse assunto é um elefante na sala, é uma coisa que a gente quer esconder, a gente tem muito medo quando a gente começa a falar sobre isso, só que a única maneira da gente conseguir acessar e conseguir desmistificar isso e conseguir prevenir é falando. Então, sejam bem-vindos ao leque de hoje, onde o tema vai ser suicídio. Como a gente sai disso, como a gente aborda as pessoas. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Milena, eu falo daqui de Dourados e eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Eu sou Cibele, também estou aqui em Dourados, sou amiga da Tota e da Milena, e a gente vai conversar desse assunto muito difícil. Eu acho que é uma coisa que é difícil até de falar, né? Às vezes você tem que, até para falar o nome parece assim que você fica constrangida, não sei vocês, mas é desafiador, né? Mas é algo que a gente precisa olhar, né? Como a Milena estava falando, são 800 mil mortes por ano no mundo, né? Então, assim, é a terceira causa de morte de jovens de 15 a 29 anos, né? Então, não é uma coisa que a gente possa não olhar. E ainda agora tem aumentado de uma faixa etária menor, né? Então, tem crianças, tem mais infanto-juvenil cometendo suicídio. Então, é sempre um assunto que a gente precisa olhar, falar e estar atento. Uhum. Oi, pessoal, eu sou a Tota, e para mim é um prazer muito grande estar aqui com as meninas. Senti falta pra caramba semana passada. Apesar de eu achar o tema de hoje, o suicídio, é um tema difícil, é um tema cheio de tabus ainda. A morte em si é um tema cheio de tabus, mas a morte por decisão própria é ainda morte como forma de escape individual, né? É um tema difícil para todo mundo. Mas melhor falar, é isso aí. Melhor falar sobre essas coisas, melhor ter uma plataforma para falar sobre isso. E eu começo já dizendo o seguinte: quem nunca pensou, passou pela cabeça, assim, bem rapidinho. Se eu não tivesse aqui, não é necessariamente ter pensamentos suicidas, no caso, mas é pensar, se eu não tivesse aqui, as coisas talvez estivessem melhores. Se eu não tivesse aqui, eu teria menos problemas, quem está comigo teria menos problemas. Ou
se eu não estivesse aqui, talvez eu não sentiria essa dor. Eu não estaria sofrendo assim. Eu acho que, em alguma medida, todo mundo já teve uma ideia dessa na cabeça. Eu não estou dizendo, talvez não tenha nem sido elaborada como ideia, mas passou por algum lugar, eu estou sobrando aqui. Eu estou sobrando. Porque o sofrimento é do humano, né? Então, assim, porque algumas doenças podem estar mais relacionadas, e a gente vai conversando disso, mas, assim, algumas doenças podem estar mais relacionadas à questão do pensamento suicida, mas, fora isso, o sofrimento, né? Quando você está numa situação onde você não vê saída, às vezes, esse é um pensamento que pode vir, né? Então, dessa finitude, de fechar algo, ou seja, você não vê saída e aí a ideia de encerrar, digamos, né? Aquela situação. Então, ele está presente no sofrimento. Então, eu acredito que são pensamentos que podem passar pelo humano, porque é da nossa natureza passar pelo sofrimento, digamos assim. Uhum. Seu áudio está fechado. A pessoa aqui fecha e depois esquece de abrir. Então, vocês falaram umas coisas bem interessantes. Primeiro, que é uma coisa que acontece com todo mundo. Eu acho muito difícil se a pessoa for muito honesta, que ela nunca em nenhum momento pensou, puxa vida, o mundo poderia ser melhor se eu não estivesse aqui, eu poderia sofrer menos, né? A gente não tá falando de ideação suicida, a gente não tá falando da pessoa ter armado um plano para fazer isso, mas assim, sabe, aquele passou na tua cabeça. Então, isso é a primeira coisa. Faz parte do ser humano pensar sobre a morte. Porque a única certeza que a gente tem na vida, né? Infelizmente, é essa. É que existe um fim para isso daqui, né? Claro que a gente tem a nossa crença, que a gente acredita numa vida depois, numa vida eterna, mas assim, a experiência da morte é uma experiência humana. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está trazendo essa humanidade para a baila, para a discussão. E a gente precisa parar de achar, gente, que às vezes o sofrimento, só eu sofro desse jeito, tá? Tem uma frase que eu gosto muito, alguém aqui já falou que sabe qual que é o autor, que eu esqueci, que é: nada do que é humano me é estranho. Quem que é mesmo autor? Carl Rogers. Isso, Carl Rogers. Nada do que é humano me é estranho. Então, assim, gente, faz parte pensar sobre isso. Agora, o que é perigoso é você não falar quando esse sofrimento começa a ficar tão grande. No caso do Mike, esse menino que a gente falou aqui, o único indício que os pais tiveram foi que o menino tinha terminado um namoro. Agora, o que é de anormal em um menino de 17 anos em ter terminado um namoro? É normal, ninguém vai pensar que porque você terminou um namoro, você está considerando a ideia do suicídio, né? Então, o falar, gente, ele é um instrumento poderoso. E outra coisa agora que a gente vai trazer também para a conversa hoje. Mas como que a gente fala com uma pessoa que a gente está percebendo que o comportamento dela está mudando, que às vezes ela está se fechando? Porque às vezes a nossa tendência é assim, tá, a pessoa não quer falar, então não vou invadir o espaço dela e tudo. Só que às vezes o silêncio também é um pedido de ajuda, né? E aí, como é que a gente fala com essa pessoa? O que você acha, Sibeli? Eu acho que uma coisa assim, lembrei de uma história assim, aconteceu aqui na nossa cidade há muitos anos atrás. Uma acadêmica perguntou para uma acadêmica do outro curso assim, como que eu faço para morrer? E a menina respondeu, toma tal coisa. E no outro dia saiu no jornal que a menina tinha morrido, né? Então, assim, aí a gente sempre, eu discuto na aula isso, assim, como que alguém pergunta isso e a gente, ao invés de perguntar, por que você está me perguntando isso, né? Você está pensando em alguma coisa? Você está querendo morrer? O que está acontecendo, né? Não, responde, né? Diz para o outro, tal coisa, né? Então, algumas coisas é como se a gente, não sei, a gente tem conversado sempre aqui sobre a questão da escuta, né? Tem coisas que acho que a gente ouve e o cérebro não assimila e diz, isso aí isso precisa ser olhado de outro jeito, né?
Não dá para você responder como uma pergunta normal, né? Onde é o ponto de ônibus, né? Não é isso que a pessoa está perguntando, né? Então, eu acho que esse é um desafio, como que a gente olha para esse outro e vai vendo essas indiretas, não, as falas que vão sendo deixadas, que dão sinais e que às vezes a gente não enxerga, e não é que não foram deixados, é que a gente não leva isso em conta. Outra era da menina chegar à noite em casa, falar para a mãe, ela super de boa, assim, né? Super bem resolvida, trabalhava, enfim. Chega de noite alcoolizada, vendo uma festa, ai, não estou aguentando mais, não aguento mais essa vida. E a mãe falou, vai descansar, minha filha, vai dormir, amanhã a gente vê isso. E aí, no outro dia, encontram ela morta, né? Então, assim, quando a pessoa diz, eu não aguento mais, e a gente, ao invés, né? Às vezes a gente pensa em falar, não, você vai conseguir, isso tem jeito, vai ficar tudo bem. A gente tem muito esse caminho de tentar, eu não sei como eu diria isso, não aprofundar, ou seja, de ir para o enfrentamento daquilo, do que você está falando, né? Você não aguenta como? Você precisa do que agora? Como eu posso te ajudar? Né? Que dor é essa? Por que você está dizendo isso? Para entender antes de tomar uma decisão do que dizer. Acho que a gente se antecipa muito em responder. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, eu acho que um pouco o que a gente vem conversando, eu acho que passa muito por olhar o outro primeiro, assim. De fato, olhar o que está acontecendo. É aquilo que a gente já falou da escuta, né? A gente precisa desenvolver essa arte nossa de escutar, porque em todos os exemplos que você deu aí, Sibeli, muito interessantes, é que assim, a pessoa só respondeu, ela não escutou, né? Exatamente. Então, assim, como eu faço para morrer? Assim, ó, né? Olha, eu não tô aguentando mais, tá bom, filha, você não tá aguentando mais, vai dormir, né? Então, assim, essa escuta ativa que a gente precisa desenvolver. A gente precisa, sabe, erguer um pouquinho a antena. E claro que isso não é culpa de ninguém, gente, né? O mundo que a gente vive hoje, soterrado de informação, soterrado de atividade, é um mundo que não propicia essa escuta, né? A escuta implica em parar para olhar para o outro, né? Mas eu acho que tem uma coisa pior do que isso. É do que a gente acha que as pessoas dizem isso para chamar atenção. Eu acho que, para além dessa sobrecarga, que você tem toda a razão, existem algumas coisas que são ideias errôneas que a gente tem, que a gente toma por verdade. Então, se alguém falar, não estou aguentando, a gente acha que, imagina, né? É só para receber atenção, é só para... Então, olhar para isso muito mais como algo pejorativo, que geralmente se diz, ele está querendo chamar atenção. Gente, se há sofrimento, ele precisa ser olhado, né? Então, assim, e aí é um chamar a atenção, digamos, que não deve ser num sentido pejorativo, é assim, olhe para mim, né? Eu estou precisando de ajuda. E não no sentido que às vezes a gente usa de chamar a atenção de, queremos se aparecer, e a gente dá em troco o gelo, digamos assim, né? Não olha que vai acabar, e não é verdade, né? Então, eu acho que tem a questão da sobrecarga, mas tem desses mitos mesmo, desses preconceitos que a gente tem e que a gente toma por verdade coisas que não são verdadeiras. Uhum. Eu acho que dentro de um espectro de uma certa normalidade em relação à saúde mental, se a gente pode dizer isso, acho que existe esse espectro, né? A gente não pode dizer que tudo é doença, também a gente não pode dizer que tudo é saúde, que tudo é normal, né? Tem esses dois limites aí, mas o espectro é muito amplo, talvez. Seja maior, inclusive, do que a gente possa imaginar. Mas dentro desse espectro, tem uma questão que é a seguinte, fora desse espectro, né? A partir dos limites, fora dos limites desse espectro, talvez tenha a questão das pessoas que têm um quadro de doença mental importante, que tem como característica comportamento suicida e tentativa, né? Tentativas suicidas também. Mas isso já é uma outra questão. Nós estamos hoje falando aqui desse espectro. Eu não sei se a Sibeli mais tarde quer falar alguma coisa a respeito do pessoal ou dos seres humanos que estão fora desse espectro, que já estão num quadro realmente de doença mental, no sentido de, eu não gosto muito da palavra também, mas onde já extrapola esses limites
de dentro do nosso sofrimento, do sofrimento humano, que a doença mental também, do pouco que eu sei a respeito disso, mas a doença mental, ela acontece justamente porque tem alguma coisa que dissocia no momento que o sofrimento é tão grande que o ser humano ele se quebra porque ele não aguenta mais. É também uma forma. Então, você poderia até dizer que a doença mental, ela, num certo sentido, ela é um sintoma de alguma coisa que tenha acontecido naquele momento. Tem as questões genéticas, tem várias coisas. Mas o que eu quero dizer é que no momento a gente está falando dentro desse espectro. Então, e o que eu quero dizer com isso é o seguinte, tem que se ter o cuidado também para, nesse ato de deixar o outro falar, de deixar o outro conversar e tudo mais, saber quem é esse outro também. Porque se eu sei que existe uma doença anterior, se eu sei que existe um sofrimento desse tipo, um sofrimento psíquico que se transformou em doença anterior, eu também preciso de mais ajuda, entende? A própria escuta não vai resolver o problema. Claro, a escuta, eu acho que ela é uma das estratégias para tentar ajudar essa pessoa, esse ser humano em sofrimento. Mas em casos extremos, em casos onde extrapola esses limites, aí a coisa é mais difícil. Acho que o que eu estou querendo dizer com isso é assim, a gente pode ajudar muita gente, eu acho. Eu acho que isso é um dever enquanto ser humano. Por um outro lado, nós temos nossos limites também. Inclusive como pai, mãe, inclusive como irmão, inclusive às vezes como filho, como sobrinho. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. Então, a importância assim, da gente... Um outro mito é esse, né? É a questão da pessoa procurar ajuda, né? A resistência que as pessoas têm muitas vezes em consultar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, né? Nós estamos em 2020 e as pessoas ainda têm resistência. Então, e entender assim que não é uma coisa simples e que a gente vai conseguir lidar. Claro que a escuta é importante. Quando eu falo da escuta aqui, eu falo sobre essa necessidade mesmo, né? Que às vezes o tempo passa muito rápido com esse tanto de informação, com essa mudança, não é nenhuma... Bom, essa mudança agora que a gente viveu. Sim, é a fluidez, né? Essa liquidez das coisas, eu também acho que isso é muito importante. O que eu queria deixar, só um pouquinho, o que eu queria deixar assim, para mim, o que é importante é o seguinte, a gente foi educado na nossa sociedade por diversos tabus, essa que é a grande realidade. E o tabu do suicídio é um deles. O tabu da morte também é um deles. Super interessante quando a gente começa a perceber certas expressões fortes da nossa língua, por exemplo, ai, cara, eu queria morrer. Ai, eu quero morrer com isso, entendeu? A gente usa, por exemplo, eu uso bastante essa expressão, ai, eu queria matar fulano, eu queria morrer. Mas quando se fala sobre isso mesmo, sobre a morte, inclusive sobre o querer matar, inclusive sobre o querer se matar, já é uma outra coisa, vem coberto de tabu. Então mesmo a questão da saúde mental é uma questão super tabuizada, e o problema é que a gente aprendeu a partir do tabu. Entendeu? A gente não aprende. Exato. Não aprendeu a partir do fenômeno em si. Eu não sou assim muito adepta do negócio da coisa empírica, da fenomenologia, mas ela explica várias coisas quando a gente tenta ver a coisa mais ou menos como ela é. E a gente tem o viés cultural, tem o viés religioso de ler as coisas. A gente lê através dessas lentes também. E eu não sei o quanto disso tem, mas eu acho que eu tenho uma impressão intuitiva, às vezes até, que isso faz uma diferença enorme por a gente aprender conteúdo para a vida através de tabu. Eu estou falando a gente está falando aqui, tirar a própria vida, saúde mental, né? O que é a saúde mental? É muito fácil chamar alguém de louco, muito fácil. Né? E a outra coisa, saúde mental, tirar a sua própria vida, o próprio homicídio, né? Ou matar o outro, são coisas que a gente aprende através do tabu.
Tem impressão. Então, essa questão do suicídio, a única espécie que tem essa capacidade somos nós, né? Nenhuma outra espécie é capaz de provocar a própria morte. É sério. Verdade isso. Né? O que a gente vê em outras espécies, assim, a espécie pode se doar a ponto de chegar a morrer. Então, por exemplo, né? A abelha rainha, quando ela vai procriar, ela morre, quando procriou uma outra rainha, e ela morre, porque essa outra vai entrar no lugar. O polvo, por exemplo, assisti agora um filme no Netflix, chamado Meu Professor Polvo, eu não sabia, muito interessante. E aí o polvo, quando ele vai, depois que ele acasala e tudo, a fêmea, ela fica num estágio de hibernação, quietinha, e ela tem toda a energia dela consumida para os filhotes. Então ela para de se alimentar, aí ela vai. Só que assim, essa coisa de você ir lá, pegar, falar, não, resolvi morrer. Você não tem um macaco que pula de uma árvore muito alta, que ele tem certeza que ele vai cair e se esborrachar no chão, né? Uma vaca não vai para o alto de uma montanha e se joga dali para frente, né? Então, esse poder da vida e da morte, ele tem muito a ver com essa dimensão espiritual, essa dimensão da transcendência do ser humano também. E aí você falou de uma coisa interessante, da questão da religião, da crença, né? A crença, ela tem 2 pontos. Ela tanto pode ser um fator para a pessoa se sentir tão inadequada, tão desesperançada, né? Quando é uma crença onde você, pelo seu mérito, tem que alcançar alguma coisa, sei lá, enfim. A Cibele pode falar isso melhor depois. Mas a crença também é um fator protetivo, né, Cibele? Para essa questão do suicídio, né? Ela tem os 2 lados. A crença é uma faca de 2 gumes aí nessa história, né? Como é que é isso, sim? Porque muitas vezes a pessoa pode, por exemplo, dependendo da crença dela, de algo, sei lá, de um pecado imperdoável, por exemplo. Isso pode trazer um sofrimento tão intenso, né? E a partir do momento que está no mundo errar, né? Então, assim, e aí isso trazer um sofrimento mental, enfim, e até ideação suicida. Como também, quando você vai ver na questão epidemiológica, pessoas que têm religiões, por exemplo, judaico-cristãs, elas têm um menor risco, porque essa ideia de que tirar a própria vida pode levar à perdição eterna faz com que muitas vezes a pessoa controle, digamos, não sei se a palavra é essa, mas não efetive de fato, com medo disso, né? A gente estava conversando, eu tinha uma amiga que falava muito isso, assim, ela disse que pensava muito em suicídio e ela falava assim, só não fiz ainda, porque eu penso que o inferno, que a gente vai morrer e vai ser um piscar de olho e eu vou amanhecer no inferno. Aí ela falava assim, e aí eu penso, não vai dar tempo nem de descansar, vou sair daqui e vou acordar no inferno. Então, assim, eu estou querendo fazer um trem para me tirar a dor e vou aumentar. Então, era um raciocínio que ela tinha e que era um raciocínio por causa da crença religiosa, né? E que a impedia de efetivar, né? Então, assim, nesse sentido, as coisas são sempre muito desafiadoras, né? Então, você tem... E aí eu estava, até a hora que a Tota estava falando da escuta, a questão da escuta, nesse sentido, como a gente poderia aplicar nesse contexto, é no sentido de criar vínculo. Por exemplo, você não vai saber que o seu familiar está com esse pensamento se você... se ele não puder falar para você sem nenhum tipo de julgamento, se ele não puder falar, se você não parar de fato para escutar, então não a escuta ela não vai solucionar, digamos, porque aí você vai precisar de saber como conduzir para profissional de saúde, para contextos diferentes, enfim. Mas você nem fica sabendo para agir se você não tiver com esse olhar, entende? Porque na verdade é a conversa empática que transforma, que dá essa chance de você encontrar uma saída. Se você não tiver uma conversa empática, você nem fica sabendo
do risco. E você só pode tomar uma ação, uma decisão, se você souber daquele risco. Então, até estava conversando essa semana com meus alunos assim, mas eles vão falar para a gente, prof, vai, se você fizer uma escuta verdadeira, se você sentar, eu até contei para eles quando eu estava grávida, eu fui uns 5 médicos que trocavam, uma me chamou de Elizabeth, falei, não volto nunca mais, né? Não sabe nem meu nome. Aí eu fui num, e aí ele falou assim, me fala quais são os seus medos da gravidez, do parto. Eu falei, o senhor está perguntando a sério? Ou é só pergunta de rotina, né? Aí ele pôs a mão para trás e jogou assim, tô aqui para te escutar. Eu falei, peraí, vou te contar. E listei todos os meus medos. Então, assim, quando alguém de fato está disponível para, de fato, escutar, sem nenhum tipo de julgamento e de uma ajuda, então é nesse sentido. Então, ele não é a solução definitiva, não é a solução final, mas é o único caminho onde você pode ir para a solução, no meu entender. Super legal isso. Super legal isso. Né? Uhum. Na definição da comunicação não violenta, eles falam sobre a girafa, né? O símbolo dessa comunicação é a girafa. E aí é muito bonito da gente perceber por que eles escolheram esse animal. Então, assim, a girafa é o animal que tem o maior coração de todos os mamíferos. O coração dela pesa 12 quilos. Ela tem um coração imenso e ela tem umas orelhinhas pequenininhas, né? Que estão lá longe. Então, assim, a escuta dela, essa orelha pequena, representa essa escuta sem julgamento. Porque vocês estavam falando a respeito dessa coisa do viés, né? A Tota falou, o mito, né? Esses mitos, esses tabus nos quais nós somos criados, eles provocam um viés mesmo no pensamento da gente. E um viés importante é essa coisa da gente escutar para responder e não escutar para entender. Que é isso que você está falando, né, Cibele? Que quando o médico pegou e falou assim, fala para mim, e ele ainda apoiou com um gesto, né? Falou assim, tô aqui para te escutar. Você falou, opa, é aqui mesmo que eu vou, é aqui que eu vou conversar. Porque assim, ele foi genuíno na escuta dele. E é muito importante a gente trabalhar, essa quebra do julgamento. Outra coisa super legal que a Tota falou, que eu gostei, foi sobre essa questão, quando a gente usa a palavra morrer associada. Uma coisa que é super comum da gente falar é, eu estou morrendo de vergonha, né? Então, tudo que traz vergonha pra gente, olha só a associação entre vergonha e morte. A vergonha é uma coisa que causa morte. Agora, assim, quem não tem vergonha de mostrar uma fragilidade? E aí a gente tem todo um sistema, né, de comunicação que apoia isso, porque você morre de vergonha. A vergonha é uma coisa que mata. Então, mata dos dois jeitos, né? Mata da vergonha e mata de você não falar que você tem vergonha. Então, são coisas que a gente precisa ir trazendo para a discussão mesmo. Não é um assunto leve, não é um assunto, né, soft da gente falar, mas tem o que a gente fazer, tem como a gente ajudar, tem como a pessoa comum que não tem um preparo, né, que não é um psicólogo, aqui, gente, psicólogo só a Cibele, tá? Eu e a Tota não somos não. Mas, assim, se alguém chegar perto da gente precisa estar, sabe, com essa orelhinha em pé, né? Para que, opa, peraí, o que está acontecendo? Porque muitas vezes passa por isso mesmo, né? Acho que a Cibele falou, né? Da pessoa que fala assim, não, ela está fazendo isso para chamar atenção, né? Outra coisa que as pessoas falam muito, assim, é que cão que ladra não morde, né? Então, se a pessoa falou sobre suicídio, imagina, se ela falou é porque ela não vai fazer, né? Então, a gente vai atalhando tanto o caminho de diálogo nessa situação que o negócio fecha ali, né? Então, a minha pergunta agora é, gente... Vou perguntar para a Cibele, que é a nossa psicóloga hoje, né, Tota? Então ela vai poder... Espera só um pouquinho, deixa eu só voltar só rapidinho. Então fala que daí depois eu tenho uma fazer pergunta. A pergunta, tá, só para a gente se situar um pouco aqui. O que eu estava pensando era o seguinte, nós estamos falando aqui do ponto de vista de alguém que venha falar diretamente com você sobre um problema enquanto profissional, né? Não, a gente não pode imaginar que você vai estar passando na rua e vai chegar alguém, o que pode absolutamente acontecer também, mas você vai estar passando na rua e alguém dizer para você, vem cá que eu quero falar com você, eu tô a fim de me matar ou whatever, o que a pessoa quiser dizer a respeito disso. Não é isso. Eu queria puxar essa questão para um outro fato, do seguinte,
Normalmente, quem vai falar com você sobre essas coisas, quem vai dar pistas, quem vai soltar algumas coisas sobre isso é alguém de dentro do seu círculo, né? Eu não estou falando agora de uma pessoa enquanto profissional. Vocês são profissionais da saúde, vocês vão ouvir isso talvez em algum momento. Mas dentro do nosso círculo, eu como, não vou ouvir isso assim dessa maneira, eu vou ouvir isso de outra maneira, porque as pessoas não vão me procurar porque elas estão no sofrimento. Exatamente, eu vou ouvir essas coisas porque eu estou no meio da familiar, eu estou no meio de pessoas, de gente, absolutamente. Mas ninguém vai me procurar como profissional. Isso que eu quero dizer. Então, eu estava pensando, a questão é de escutar o que o outro tem para dizer, assim. Eu tenho um certo teor de rotina. Então, por exemplo, não pense que o seu filho ou a sua prima, com quem você se entende muito bem, estou falando aqui da prima que eu estou lembrando que era a Palu, tá aqui com a gente agora. Ou quem quer que seja ali perto, vai chegar para você e vai falar sobre isso algum dia, se ele nunca teve a oportunidade de chegar para você e dizer assim, ai, meu sapato está apertado, estou doendo, eu queria trocar de sapato. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? São certas aberturas, eu falei de sapato, que por exemplo, não, mas tá tão bonito, usa ele mesmo. Eu estou falando de um sofrimento banal, que é um pé que está doendo por causa de um sapato apertado, mas eu invento uma história e digo assim, não, vai com esse mesmo, tá tão bonito, fica com ele mesmo, entendeu? Então, precisa existir o que meu pledoyer aqui, assim, para que a gente consiga ter famílias, ter estruturas familiares, eu estou falando qualquer que seja a estrutura familiar, não importa se ela é clássica, conservadora, cristã, não interessa, de verdade, não interessa, seja na sua república. Você não vai chegar já falando assim. Você tem uma cultura de conversa que vai possibilitar essas coisas. Com certeza, mais tarde você vai ter a chance de ouvir isso. Me impressiona muito a história do Mike por um ponto, porque meu filho tem exatamente 17 anos, entendeu? Então, muitas vezes essas coisas passam pela cabeça de uma mãe. Como é que está a saúde desse menino dentro? Com que esse menino está andando? É gente que escuta ele, mas e eu? Como é que eu escutei? Ele vai ter coragem de falar essas coisas para mim? Usar esses termos? Não estou falando diretamente do fato de dizer eu vou terminar com a minha vida, mas ele vai ter coragem de falar sobre esses momentos de extrema fragilidade do ser humano. Se eu não ouvir ele dizer que o sapato dele, mãe, meu sapato está pequeno, meu pé não está mais cabendo nele. Entendeu? Talvez seja uma metáfora boba, mas é mais ou menos isso que eu quero dizer. Enquanto familiar, assim, não vai chegar já nos finalmente, mas é assim, existe uma cultura de você falar sobre coisas e falar sobre coisas que cada um conhece a sua família, cada um conhece o lugar onde cresceu, de coisas que a sua família não fala sempre. Né? Só isso. Eu acho que você está falando de uma coisa que se a gente vai criando o hábito de desconsiderar o outro não vai chegar a gente, né? Então, assim, eu lembro que eu terminei uma vez um relacionamento que eu quase desencarnei de tanto chorar e sofrer, que acho que foi, eu não desencarnei porque não era a minha hora, mas assim, e eu lembro que a minha família dizia assim, gente, por causa disso, né? Isso não é motivo, então assim, e tanto que ela não conseguiu cuidar de mim. Quem cuidou de mim foi um grande amigo. Eu voltei para casa para ficar sozinha, porque lá era assim, levanta, para com isso. Você é ótima, você é maravilhosa, você trabalha, você, né? E aí, o amigo não, ele ficou comigo em casa, lá de boa eu chorava, falava, eu quero ir embora atrás dele. Ele falava, vamos, eu te levo. Então, assim, aí depois, não quero ir mais, eu quero... Então, o jeito dele funcionar era assim, era acolher minha insanidade naquele momento e cuidar até que as coisas se organizaram, né? E não um lugar que você... E aí uma pessoa que está em sofrimento desse jeito, se pensar no suicídio, não vai falar. Se a pessoa não... Se você chorar já é um absurdo por aquilo, digamos, porque tratava aquilo assim, nossa, por causa disso, capaz que você vai falar que, ai, não estou querendo mais viver, né? Então, acho que é disso que você está falando. Se a gente vai cortando a conversa na vida, né? E aí falando familiarmente, uma hora isso acontece, o sofrimento, e isso não chega para você, porque você vem de um hábito da não escuta, né? E eu acho que o que a Milena vai falando nesse sentido do viés mesmo da gente, assim,
essas coisas, isso é supera, isso todo mundo passa, isso todo mundo dá conta, isso não é só... Porque as pessoas sofrem de jeito diferente. Aquilo que é um limite para você não é um limite para mim. Então, assim, para você pode ser um absurdo alguém sofrer por um namorado. Eu tenho umas amigas que terminavam, em 2 dias depois ela já tinha esquecido. Aliás, era uma inveja que eu tinha na vida, né? Mas, assim, aquilo não era problema para elas, para mim era. Mas elas tinham outras dificuldades que, para mim, assim, gente, por causa disso elas estão sofrendo. Então, assim, a gente não pode ler com o nosso olho o outro, né? A gente precisa saber, aí é na empatia mesmo, entender a lógica desse outro. E isso precisa ser um hábito na vida. Eu não me torno empática agora. Se eu não venho conversando assim na vida, se eu não sou empática comigo, né? Se eu não me escuto, se eu não escuto. Não é hoje que alguém vai vir contar um negócio e falar, fale mais sobre isso. Não, porque isso é uma postura, é um jeito de estar na vida. E eu entendo o que você está falando. Se a gente constrói famílias ou relações que não escutam, isso não chega. E aí eu entendo perfeitamente o exemplo que você dá do sapato. Se na primeira vez que alguém reclama de um sapato, você já, para, que frescura, anda com isso. Ai, o que é uma dor no pé? Uma dor maior jamais vai chegar para você, né? Então, eu acho que é bem disso mesmo, é de um exercício mesmo. E o que eu ia perguntar é o seguinte, Cibele, dentro de uma perspectiva assim da psicologia e tudo, tem alguma... A gente está falando bastante sobre essa coisa da escuta, né? Da conversa, do não julgamento, né? Uma outra coisa legal, no exemplo da girafa lá e da comunicação empática, gente, é que a girafa tem uma língua muito pequena para o tamanho do corpo dela, né? Ela tem um rosto pequeno, então assim, as orelhas são pequenas e a língua dela é proporcionalmente menor ainda do que as orelhas para o tamanho do corpo e do coração. Que acho que é isso que a Tati está falando, né? Que é bem legal essa analogia, essa metáfora do sapato que aperta, porque as pessoas tendem a olhar o sofrimento do outro, a medir o sofrimento do outro, meio que pela sua régua. E aí é o que a Cibele falou, não, gente, a régua do sofrimento é uma régua absolutamente individual. Cada um tem o seu, o sofrimento é um para cada pessoa. Tem coisa que me amargura muito, que me causa muita ansiedade, que o outro lida de boa, né? E que às vezes, pelo não falar, pelo não espaço de fala e de escuta de um problema desse, eu começo a achar que aquilo me inviabiliza enquanto pessoa, enquanto existência, né? Então, muito importante esse negócio da gente saber que, assim, o sapato aperta no pé de cada um, né? E cada um dá conta de um aperto, né? Então, mas a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, Cibele, tem algumas etapas, tem alguma coisa, sinais, existe alguma coisa tipo clássica que assim, olha gente, a pessoa está subindo um degrau, subindo um degrau, subindo outro degrau, o que a gente tem que olhar para uma pessoa que a gente acha que o comportamento mudou? Como é que funciona isso dentro de uma visão psicológica, de uma orientação e tudo? Isso é um desafio, porque assim a gente não encontra um padrão, né? Então, assim, a gente gosta de um padrão, né? De, olha, a hora que tiver isso acontecendo, alerta. Como você contou da história do Mike, né? Aparentemente, assim, tanto que eles não viram, não tinha como ver, né? Assim, então, não necessariamente, mas há comportamentos que podem indicar. E muitas vezes, até como você tinha falado, às vezes a gente associa uma tristeza, a uma depressão, não necessariamente, né? Então, assim, às vezes as pessoas estão alegres, elas estão sorrindo, e elas saem dali e elas efetivam a tentativa ou o suicídio, né? Então, mas uma coisa que a gente pode olhando é comportamento. Então, há pessoas, por exemplo, que começam a dividir os bens, a pagar a dívida, gente que sempre nunca se importou, de repente começa a organizar a vida financeira. Então, qualquer mudança de comportamento, de qualquer ordem, para o bem ou para o mal, digamos assim, porque às vezes a gente acha assim, só se o filho se rebelar que é um mau sentido. Não, se ele começar a ficar organizado da noite para o dia, é também necessário olhar. Então, assim,
as mudanças, você precisa estar atento e entender por que aquela mudança está acontecendo. E aí a motivação vai te dar indício do que você precisa olhar, né? Para onde você vai caminhar. Então você precisa entender o movimento de mudança de comportamento. Então acho que o primeiro lugar que a gente olharia é isso. Olha mudanças de comportamento. Mesmo que seja para um lugar que você acha bonito, né? Ou não, mas mudanças precisam ser olhadas. A outra coisa, e eu acho que um jeito de sempre olhar, eu sempre falo que é como se fosse um guarda-chuva, assim. Você começa de uma forma mais ampla para entender o que está acontecendo, e aí você vai afunilando, porque você não chega diretamente e fala assim, Milena, você está pensando em morrer? Não vai ser a primeira pergunta. Mas assim, eu estou vendo você mais triste, eu vou perguntar assim, você está com alguma, sei lá, as coisas que você gosta de fazer, você está perdendo interesse nas coisas, parece que você gostava tanto de andar de bike, não estou vendo você mais andar de bike. Está acontecendo alguma coisa, Milena? Então, assim, não quero mais, estou triste. Aí você vai afunilando. Você acha que você está se sentindo mais útil ou menos útil na vida? Sua vida está fazendo sentido? Aí você vai afunilando, entende? Dependendo da resposta. Agora, se eu perguntar para você, estou vendo que você não anda mais de bike, o que foi? Você falar, não, tá doendo minhas pernas, arranjei outra coisa para fazer. Eu não preciso continuar essa conversa. Eu já entendi que não é um movimento de sofrimento, entende? Mas se eu vou identificando o sofrimento, eu vou indo. Então, assim, então a vida tá meio sem graça. Você tem esperança que isso vai melhorar? Vai, daqui um mês, a hora que eu mudar nesse emprego, é só o tempo de eu sair. Tá. Então, isso tem fim, a pessoa tá com o olho nesse fim, entende? Não, eu acho que não vai melhorar, eu acho que a vida é ruim mesmo. Opa! Você já pensou se a morte seria uma saída? Você tem pensado nisso? Eu penso. Aí você vai continuando. Essa ideia é persistente ou passageira? Como a Tota tinha falado. Uma coisa é você pensar lá uma vez, seria uma benção acabar com isso. Outra coisa, não, eu tenho pensado, vira e volta, eu pego, eu pensando, eu planejando. Aí você continua, né? Porque se a pessoa falou isso, aí você vai... Então, você vai tentando. Então, eu penso sempre nessa lógica. Você começa de um jeito mais amplo. Então, você olhou uma mudança de comportamento, você checa ela. O que foi aquilo? Então, você começa pelo prazer, porque uma das características é a perda de sentido, coisas que a gente chama de anedonia, apatia, digamos assim, coisas que você sempre gostou de fazer e de repente elas não são tão legais. Então isso pode ir modificando, né? Num período curto ou maior de tempo, né? As pessoas são diferentes. Então, não sei se deu para entender a ideia. E aí você vai indo até a hora que a pessoa contar e fala, você já planejou? Já até comprei tal coisa para... Então, essa pessoa tem um risco e uma alta intencionalidade que às vezes você já não pode mais sair de perto. Às vezes, se você sair de perto, ela vai efetivar aquela noite. Então, se ela já comprou, se ela já planejou, não, amanhã, ou só estou esperando o Natal passar, ver toda a minha família, entende? Então, você precisa saber exatamente, porque você não tem como pedir socorro ou ajudar alguém que você não sabe a ideação clara, né? Em que grau, se você pode ir dormir essa noite e amanhã marcar uma consulta, ou se você vai grudar ela agora e vai chamar o SAMU para irem direto para o pronto-socorro de emergência psiquiátrica, né? Então, e aí isso só é possível no vínculo de uma conversa verdadeira, que é o que a gente estava falando antes. Ninguém vai te contar algo se ela não sentir essa escuta de fato. Se você vai julgar e falar, para com isso, você linda desse jeito, inventando graça, vai dormir, né? Não vai, né? Então, assim, então esse eu acho que é um desafio mesmo. Não sei se eu consegui falar. Total, total. Eu acho, só tem um aspecto que eu gostaria assim, de recuperar também, que é o seguinte, talvez a gente já esteja indo também para o final, não estou controlando ainda o tempo, mas é um aspecto que eu gostaria de recuperar o seguinte, pode ser que a gente esteja aqui nessa conversa, pode ser que alguém escute a gente em algum tempo, em algum lugar, que já tenha perdido alguém. Entende? Que já tenha perdido alguém e que já esteja nessa situação. Porque tem uma coisa que a gente fala sobre quando a gente escuta, quando isso acontece no nosso meio, quando isso acontece de alguém cometer suicídio das nossas relações,
a gente escuta um negócio assim que é muito comum, que é dizer assim, para quem fica é muito duro. Para quem fica do lado de cá, né? Sabia que é tratado como sobrevivente, não É, é sobrevivente. é o sobrevivente. O Tamanho é, impacto, tamanho é o trauma. tamanho trauma. Tamanho é o Então, trauma. você precisa fazer intervenção na família. Acontecendo isso, você tem que fazer intervenção na Uhum, família, porque o risco de alguém mais tentar ou uhum, efetivar o suicídio é enorme, porque exato, é um dos maiores traumas que você pode ter, né? exato. Então, dependendo, inclusive, da relação, né, que você tinha com essa pessoa, que você tem, porque a pessoa vai e você continua tendo essa relação com essa pessoa, no sentido de que agora você tem, inclusive, esse tipo de trauma ainda, né, por cima. Eu queria tomar duas falas aqui, essa fala sobre esses indícios que a gente tem que perceber, sobre esses sinais, que foi a pergunta da Milena para você, e sobre a minha fala anterior a respeito do tipo de relação que você desenvolve. São duas coisas super importantes que a gente tem que levar em consideração, mas sempre nos lembrarmos, sempre, a gente tem que se lembrar disso. Isso eu tenho que falar para mim também. A gente é ser humano, a gente é feito de carne e osso, o material que eu sou feito é o material que todo mundo nesse planeta é feito. A gente não é Deus para a gente ver as coisas antecipadamente dessa maneira. E a mente humana é um labirinto onde tem cantos e porões que a gente não pode entrar. Na melhor das hipóteses, a gente conhece algumas pessoas muito bem e tudo mais, mas cada canto, cada pedacinho da vida da pessoa e cada cantinho do labirinto é impossível. Isso quer dizer que, primeira coisa, você vai poder ter alguém que você conhece, que você ama, que você acha que você tem um super relacionamento e mesmo assim essa pessoa tem entrado num sofrimento e você não ter percebido isso. Isso é uma questão que tem que ficar clara para nós, porque existem cantos, existem porões que são inacessíveis, inacessíveis. Até pra Primeira, gente, né? até pra gente a gente com a gente mesmo. A gente Exato. olhar pra gente. Vocês já pararam para pensar às vezes que tem certas coisas que vocês fizeram na vida, certas coisas que vocês falaram, que de repente você falou, fui eu mesma? Que é um negócio que você não Salomão esperava, fala, né? enganoso é o coração do homem, né? Então, assim, Exato, a gente mesmo se engana, e assim como o outro pode. Então, acho que isso é importante o que você está falando exato. demais. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, não percebeu, é isso que eu estou querendo dizer, não percebeu que aquilo ia acontecer porque a alma humana é uma coisa profunda, ela é escura, ela é labiríntica, ela é extremamente, a alma humana ela é ligada em símbolos e essa simbologia é uma questão extremamente individual. Então, não é questão de culpar ou de colocar mais uma carga em cima desse sobrevivente Enfim. por conta dele ser sobrevivente de uma catástrofe dessa na sua vida, entendeu? Não é essa questão, não, jamais foi a intenção nossa aqui de fazer alguma coisa dessa, pelo contrário, também é dizer, existe jeito, existe lugar onde possa ser tratado, tudo mais, sim. Mas eu vou repetir, a alma humana, ela é escura, ela vai nas profundezas das coisas, nas profundezas da existência, e ela trata de simbologia. Cada um tem a sua simbologia individual, tem uma simbologia coletiva, eu estou falando de simbologia porque assim, para cada um a morte tem um significado diferente em diversas fases da vida, né? Então, cuidar muito com isso. As pessoas que ficam do lado de cá, o sobrevivente, ele tem um caminho muito duro para percorrer, Uhum. muito duro para percorrer também. Porque não é fácil, não é fácil você viver do lado de cá com essa pergunta que fica na sua cabeça, cara. Por um outro lado, é o seguinte, não sei se é diluir, nem sei se dilui muito, mas é um negócio que eu já falei, inclusive, aqui uma vez, eu acho que é Albert Camus que fala isso, que ele diz o seguinte, a única questão filosófica que importa é a morte. A filosofia, eu estava estudando essa semana ainda um filósofo
filósofo alemão, ele diz o seguinte, que o filósofo, ele trata, a questão básica para o filósofo é como é que a gente vai tratar essa questão da nossa existência, da nossa finitude. Por isso que a gente filosofa, porque a gente passa. Se a gente não passasse, não faria nem sentido a filosofia. Porque a filosofia, se a gente for partir do princípio que é a busca do sentido, então você tem que encontrar, porque você tem um começo e você tem um fim. O que você faz aqui é a vida que importa. Exato. Então, eu acho que essa é a grande questão. Então, a filosofia existe por causa disso. Quer dizer, a gente tem tanta riqueza justamente por causa da nossa finitude. É justamente aí que está a nossa... Essa limitação é também a oportunidade da criação, da nossa criatividade intelectual, da nossa a criatividade simbólica, da nossa criatividade nesse sentido. Ótimo, super legal isso que você falou, porque isso já fica o tema para a nossa próxima conversa. Essa questão da busca do sentido, da criatividade, desse espaço que a gente tem para ser humano, né? A gente já está passado nosso tempo, nosso papo é sempre muito bom, então a gente sempre gosta muito de conversar bastante, né? Uma coisa que eu acho muito importante da gente falar, gente, é que no Brasil existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, tá? É uma ONG fantástica que carrega essa bandeira do Setembro Amarelo, né? Já preveniu aí milhares de mortes, porque tem voluntários 24 horas por dia disponíveis para aquelas pessoas que às vezes não querem, às vezes, compartilhar isso com uma pessoa que conhece, às vezes tem essa questão do julgamento, às vezes, enfim, são pessoas treinadas para fazer isso dentro do sigilo. O número do CVV é 188, tá? Além do número de telefone, você também pode conversar com eles pelo WhatsApp, tem chat, tem o site. Então, existe onde buscar ajuda, né? A questão do suicídio, ela tem muito a ver com a desesperança. Então, eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas a conjugar esse verbo do esperançar, né? De se colocar num futuro para frente, né? De se imaginar superado. Ok, superando essa dificuldade, como é que pode ser, né? Como é que a gente pode enfrentar? E se você não se sente tranquila, às vezes, para uma conversa dessas, você pode ligar para o CVV também para pedir ajuda. Você pode ligar lá para pedir orientação sobre como você pode fazer. Porque é o que a Cibele falou, às vezes é muito tênue isso, né? Que hora é aquela hora que eu tenho que grudar na pessoa e que eu não posso sair de perto, né? Os pais desse menino chegaram em casa 7 minutos depois que ele se matou. Então, o que isso não fica? Porque assim, gente, nós três aqui somos mãe, imagina a cabeça desses pais, né? 7 minutos, 7 minutos, 7 minutos. Então, vamos praticar essa coisa da conversa, dessa escuta empática, de quebrar e abaixar esse julgamento e de trazer essa conversa para as nossas mesas mesmo, né? Com os nossos filhos adolescentes, com os nossos alunos, com os nossos amigos, né? A gente às vezes também não precisa esperar a pessoa estar triste, porque o próprio adolescente tem que também estar alerta com isso, né? A Cibele falou no começo também que essas taxas de suicídio elas estão aumentando entre a população mais jovem, né? Talvez porque o acesso hoje esteja mais fácil e é uma faixa de idade que não tem maturidade ainda para lidar com isso, com essa questão da dificuldade. E às vezes eles vão dividir com outro amigo, que foi o que aconteceu com aquela história lá do começo da menina, como eu faço para me matar? Assim, né? Que é a imaturidade, a ingenuidade de saber. Era uma pergunta para ser respondida, tá? Mas assim, existe recurso, tem o CVV, gente, o site deles é super legal, tá? Super fácil, o número é 188, e na semana que vem vamos falar sobre essa coisa dessa busca do sentido, né? Que é uma busca do ser humano, né, gente? O que vocês acham? Acho lindo e acho que é isso, acho que o esperançar, eu acho que a gente possa ser esse canal de esperança, assim, porque o sofrimento, eu gosto de uma frase que é linda, há doenças que são difíceis ou profundas demais para serem curadas.
mas tudo pode ser cuidado. Então, assim, de que a gente possa ter mais jeitos de estar no mundo cuidando, né? Eu acho que não resolve os problemas da vida, não acaba com o sofrimento, mas poder levar a esperança, né? Olhar para isso e ajudar nessa caminhada, digamos, né? Jogando, igual aqueles filmes, né? Joga sementinha para o caminho ficar florido, né? Para diminuir, eu acho que sempre uma grande possibilidade, né? De a gente poder estar diferente no mundo, né? E um episódio de tristeza, de sofrimento na vida, não quer dizer que sua vida não tem valor. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A vida de cada indivíduo, ela tem valor. Apesar da nossa prática humana e do nosso trator humano do desenvolvimento e da ciência e do avanço tecnológico e tudo mais, e apesar dos bilhões de habitantes que essa Terra tem, não existe nenhum que seja igual. Pode parecer até um clichê, mas não existe nenhum ser humano igual, idêntico um ao outro. E eu não gosto assim muito de terminar com uma questão super espiritual, porque eu acho que eu queria respeitar muito isso nas pessoas que ouvem e que eventualmente vão ouvir a gente algum dia, mas eu acho que existe a questão de que esse conjunto da humanidade é a melhor explicação e a melhor confirmação de que existe um Deus eterno, um Criador eterno. Tá entendendo? Porque ele desencadeou uma questão a gente se procria porque ele desencadeou essa positiva, esse poder criador positivo. Por isso a gente procria para ter mais dele aqui na Terra. Um tchau para vocês e até a próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus, uma boa semana para todo mundo. Até a próxima semana. Beijo, até mais.